muito pouco aceito pela ciência da época, né, que traçava ainda o conceito dos fluidos imponderáveis, né, para explicar o fluido calórico, o fluido magnético, o fluido elétrico, né? Ok. Quando quiser ir em frente, fala. Pode ir? Não vai entrar, né? Não, a gente avança um pouco mais. É que essa parte da Gênesis ele não vai tratar, porque vamos lá, por que o Kardec não entra tão a fundo, né, nessa mudança de conceitos? Porque esses termos, os fluidos imponderáveis, por exemplo, era uma coisa em voga da ciência na época, então era conhecido por todos, né? Todos, pelo menos a parte científica, né, já considerava aquela teoria como uma verdade, então já era conhecido por todos, por isso que o Kardec não entra tanto nesse aspecto. Então, por isso que a gente tem de buscar o contexto histórico da época para entender isso e não sair dizendo que foram ensinos dos espíritos, né? Fluido vital foi ensino dos espíritos, os fluidos imponderáveis foram ou fluido cósmico universal foram ensinos dos espíritos. Não, na verdade não, eles adotaram esses conceitos da época e fizeram uma associação do ensino que eles queriam passar para que não fosse algo que soasse tão maravilhoso a ponto de ser até considerado místico, né? Eles pegavam teorias vigentes ou que já existiam na época ali, faziam uma adaptação até para facilitar o entendimento, né? Eu já falei de tudo de fluidos, já pode encerrar o estudo. Roberto, sabe Não. alguma coisa que eu fiquei assim interessada? Foi a questão quando a gente estava estudando ali no magnetismo, que o fluido vital, né? No momento que Kardec tira isso, ele na verdade está tirando aquela hipótese que a gente sempre acreditou no centro espírita, que era de alguém passar algo, né, para outra pessoa. Eu não sei se está nos slides, mas eu falei, para mim, assim, que nunca tinha me atentado a isso, foi uma coisa que ficou, assim, muito clara, né? Que a gente não recebe nem tira nada de ninguém em termos de fluido, porque justamente não é isso, né? Aí, a explicação técnica é que eu acho que é mais complexa, mas eu achei interessante a gente, de repente, focar nesse aspecto, né? Porque tem a ver com o milagre também, né? Quando a gente pensa muito em milagre, muitas vezes pensava que Jesus estava fazendo algo ali, né, nesse sentido, mexendo com a parte fluídica, dando um fluido dele para a pessoa ou tirando algo, né, que fosse negativo. A gente sempre imaginou algo assim, né? Sai uma fumacinha branca ou entra uma fumacinha branca na pessoa. Eu já ouvi aquele desenhinho, né, assim, eu já ouvi que da energia. Acho que vamos um pouco mais adiante, que esse capítulo entra nessas abordagens, permite a gente mais subsídio para falar. Até que vai tratar dessa questão dos fluidos, né? Vai conceituar, né, os fluidos já numa apresentação mais, digamos, mais próxima ao que os espíritos ensinavam mesmo, né? Abandonando esses conceitos científicos da época dele, né? Pode passar, por favor? Ele vai falar sobre isso no item 33, sobre a questão da cura, né? Aí a gente aprofunda. É interessante, né, Juliana, o que a Melissa estava falando, porque tem uma nota na Revista Espírita que Kardec vai falar que os fluidistas que adotavam esse tipo de conceito do fluido mais material, eles eram muito, assim, eram poucas pessoas que acreditavam nisso, né? Então ele não perdeu muito tempo com aquilo, porque a maioria entendia como o Mesmer entendia na época, que era muito disseminado isso. Agora, eu não sei o que aconteceu no Brasil, principalmente, isso se inverte. Quase ninguém, né, ou pouquíssimas pessoas conhecem o passe, os conceitos dos fluidos, né? Como o Mesmer está trazendo, mas a maioria é os fluidistas mesmo, achando que nós estamos manipulando energia, e por isso daquela mistura lá de tem que fazer um monte de gestos, né? Você controla o direcionamento do que está acontecendo, né? Então esse tipo de coisa gerou muita confusão, né? Tudo isso faz parte, né? A gente vai aprofundar nisso. E agora o que ele está falando, ele vai trabalhar bastante a questão dos fluidos.
espirituais, né? Que são um estado mais sutil, que está acima da luz, que é o que está numa notinha, acho que um pouquinho mais para frente, porque o fluido espiritual é o veículo de pensamento, é o veículo que transmite, né, o pensamento do espírito. Então, ele vai colocar, a gente vai estudar os fenômenos a partir deste ponto de vista, né, que Kardec está trazendo, que o fluido não é o espírito, né, é a matéria que o espírito utiliza do mundo espiritual. Então, por isso que a gente não consegue ver, né, perceber pelos sentidos do corpo. Mas aí ele vai aprofundar agora. Item é só um comecinho. Então, natureza e propriedade dos fluidos, aqui abre o capítulo, né? O item primeiro aqui. A ciência deu a chave dos milagres que derivam mais particularmente do elemento material, demonstrando sua impossibilidade pelas leis que regem a matéria. Nos fenômenos onde o elemento espiritual é preponderante, não podendo ser explicado somente pelas leis da matéria, escapam às investigações da ciência. Aí fica bem claro, né? Até onde a ciência consegue alcançar até o desenho da lupa aí, né? Até o ambiente observável, né? Apreensível pela ciência, então ela consegue estabelecer aí as suas leis, ainda que nós já vimos que até a ciência vai alterando, né? Vai mudando as suas teorias, né? Uma teoria vai funcionar até que uma nova consiga derrubar aquela anterior, né? Apresentando um elemento novo que explique algo que ainda ficou por ser explicado na anterior, né? Então, até a ciência ela não é fixa, né? Ela vai avançando na sua pesquisa, na sua esfera de conhecimento. E onde o elemento espiritual não é preponderante, ou como não é apreensível pela matéria, então a ciência que adotou uma linha mais materialista a partir lá do final do século XIX, então somente o que ela considera como possível de existir, digamos assim, o que ela consegue explicar, né? Então, se ela não consegue pegar o elemento espiritual ou matéria do mundo espiritual, colocar num tubo de ensaio, fazer lá a pesquisa, dissecar e tudo mais, estabelecer as leis, não consegue, porque são leis que pertencem ao mundo dos espíritos, né? Ou numa outra faixa dimensional, né? Tem vários nomes, né? Então, ela não considera como verdade, considera como uma ciência, não uma ciência, uma pseudociência, né? Ou algo somente místico, ou pior, né? Eu diria, da esfera da religião. Então, como a ciência trata somente das coisas reais, né, entre aspas, para ela, então, a religião não é algo com que ela vá debater ou que ela vá considerar, né, qualquer tipo de conceito vindo da religião, né? Então, por isso que escapando das investigações da ciência não são considerados, né? Isso aí está no item primeiro ainda, né? É nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a chave dos milagres dessa categoria. Então, muita coisa que eu diria tudo, né? Podemos dizer tudo, que nós consideramos, ou que a religião considera milagre, podemos encontrar explicações baseadas no que nós já conhecemos, já aprendemos dos ensinos dos espíritos, como também considerar que são leis que ainda nós não descobrimos, né? São leis físicas da matéria espiritual que nós não conhecemos, né? Então, algumas coisas não há como dar uma explicação, digamos, técnica, mas podemos tirar disso um conceito de que são leis ainda desconhecidas, né? Então, Kardec vai apresentar, acho que no capítulo seguinte, vai falar dos milagres, né, de Jesus e vai tentar estabelecer explicações, né, dentro da esfera do que já se conhece do mundo dos espíritos que nos foi apresentado, né, pelos espíritos enquanto estiveram com Kardec na codificação. Então, ele já consegue, pelas leis do perispírito, né, as propriedades do perispírito, melhor dizendo, então já dá para
tecer algumas possíveis explicações para determinados fenômenos, né? E aí acaba explicando os tais milagres. Se a gente parte do princípio de que o milagre é uma coisa maravilhosa, mas que escapa às leis físicas conhecidas, nós podemos imaginar que também seriam possivelmente explicados ou facilmente explicados se conhecêssemos as leis não físicas, ou não deste mundo físico, né? Então, a gente parte desse princípio aí. Mas já foi o assunto discutido no capítulo anterior, né? Sobre a derrogação das leis divinas, etc., né? Que seria também uma característica dos milagres, né? Só pausa um pouquinho. Entrou um ruído na linha aqui, eu tive que ver o que. Vamos lá. O item segundo, né? O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. O que eu tinha comentado, né? Já tinha contado um spoiler, né? No início aí. Matéria elementar primitiva, a gente encontra lá no livro dos Espíritos, né? É um conceito vindo até do Mesmer, mas como eu já tinha dito, né? Os Espíritos se utilizaram desse conceito para tentar, digamos assim, fazer uma analogia, né? Apresentar uma explicação melhor, né? Mais fácil, talvez mais facilmente inteligível, né? Digamos assim, né? Se é que existe esse termo, né? Mas mais inteligível, de modo que fosse mais compreensível, melhor, né? De se compreender o conceito que eles queriam passar. Então, eles pegaram essa teoria do fluido cósmico universal como uma matéria primitiva, né? De toda a matéria, né? Posso falar uma coisa? Do físico e do mundo espiritual. Pode falar, por favor. Não, porque assim, né? Pode ser que todo mundo já saiba, mas eu não tinha prestado atenção nisso ou observado. Então, gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês todos souberem, me desculpem. Então, na questão 27 do Livro dos Espíritos, né, que o Kardec vai explicar os dois elementos gerais do universo, que é a matéria e o espírito, e aí eu observei que na questão do espírito, que é o princípio espiritual, ele evolui, porque ele passa pelos 3 reinos e vai atingindo a evolução. E na questão material, que é o fluido cósmico universal, ele exerce uma transformação da matéria, né? Aí até a questão da tabela periódica, né? Que 2 átomos de hidrogênio, né? Com 1 de oxigênio, que dá água. Então, são as transformações da matéria. E na questão do princípio espiritual, é a evolução passando. Então, achei tão bonito um esquema, né? E Deus no comando, né? Da espírito e matéria. Então, é bem bacana, né? Nessa questão 27, ela é bem longa, e eu achei bem interessante a questão da evolução e, no caso, do princípio espiritual, e o princípio material é a transformação. Só queria, assim, fazer esse comentário. Mas é importante. Eu acho que uma coisa que é interessante, que a gente aprendeu recentemente, é a questão da unidade de princípio, da teoria moral, que seria essa lei, entendeu? Quer dizer, a questão da faculdade das almas, né, da alma, por exemplo, isso aí contém as leis, são leis, na verdade, né? Quer dizer, não é uma opinião, uma forma de fazer, não, é uma lei. Dessa maneira, funciona para todo mundo igual. Você conheça ou não conheça ela, exatamente como a gente tem as leis da física, por exemplo. No mundo material, você tem no mundo espiritual a questão são as leis que estão lá na teoria moral, que a gente está descobrindo muitas delas, entendeu? E tem lidado com elas. Então, são leis. Novamente, você está lidando com leis. Né? Quer dizer, não é uma coisa que não pode ser de maneira diferente. Não pode ser. É dessa maneira que acontece. É uma lei universal, né? É uma lei universal, tá? Só que está ligada ao mundo espiritual. Ela é usada por nós, mas ela é do mundo espiritual. Tanto que ela funciona conosco lá e cá. Funciona com o espírito, né? Satiro, e aí é bacana, né, esse diálogo, porque
o espiritualismo racional começa a tentar desembaralhar isso. Kardec vem e inaugura essa, que é o que ele fala aqui no final, né? É, pois, nessas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a chave dos milagres. E toda essa ciência espiritual que nós podemos dar conta e devemos avançar em estudos, né, teve um movimento de frear esses conhecimentos, e a nossa ciência virou 100% materialista. Está tendo um resgate agora, né? Mas nós tivemos vários cientistas no começo do século pesquisando esse tipo de universo, essas leis espirituais, e foi completamente quase que cerceado isso, né? Então a gente tem todas as mudanças, se estudavam a alma, se estudava esses princípios, estava se estudando desde Mesmer o desdobramento, né? O princípio espiritual e o próprio perispírito, né? A descoberta do perispírito vai dar uma alavancada bastante grande, inclusive na medicina, né? Em todas as áreas, né? Porque a Juliana, a própria psicologia, né? Que era o estudo da alma, ela vira o estudo da mente, enquanto coisa material, mais fisiológico, né? Então, tudo isso eu acho que é importante, que o Espiritismo nos dá esse universo para que a gente possa ir percebendo, né? E a ciência já está varrendo tudo isso, mas não é disseminado no senso comum. No senso comum, nós ainda temos quase que 100% de matéria. Vamos lá. Já tinha lido o começo, né? Com o princípio, então, ainda falando do fluido cósmico, né? Universal. Com o princípio elementar do universo, apresenta dois estados distintos. Aí seriam os extremos, né? A eterização, um estado de imponderabilidade, né? O estado primitivo dele, que nós ainda não temos uma condição assim de compreender como seria esse estado mais imponderável, né? De que maneira? Não tem referência aqui para a gente poder fazer uma comparação, né? E a materialização, aí já é o mais conhecido, é ponderabilidade, o que é tangível, né? Acho que foi no estudo do Mesmer, né? Que o Kardec chega a colocar como ponto intermediário tá aqui falando, desculpa. Não lê, né? Não estuda. O ponto intermediário é o de transformação do fluido em matéria tangível, né? Mas ainda aí não existe transição brusca, pois pode-se considerar nossos fluidos imponderáveis como um ponto intermediário entre os dois estados, né? Aí o Kardec está falando quando fala em fluidos imponderáveis, é aquele outro spoiler lá que eu já tinha comentado antes no começo, né? Que era aquela noção da ciência na época, a teoria científica da época, que tratava de algumas forças, né? Como o magnetismo, a eletricidade, o calor. Eu sempre esqueço um. Que consideravam fluidos imponderáveis, ou seja, possuíam massa, mas não eram sólidos, né? Mas não possuíam peso. Daí esse nome imponderável, né? Essa teoria, não sei se todos aqui já leram a respeito, já conhecem. De não ficar entrando muito mas acho que na Gênese aqui tem, nas notas, acho que o Paulo sempre colocava lá algumas observações, fazendo uma explicaçãozinha do que eram, né? O que a ciência considerava com essas forças como esses tais fluidos, né? Aí anota. Kardec, está explicando isso aqui? Ô, Roberto, só para falar aí, você comentou do Mesmer, esse trecho aí exatamente foi citado no livro Mesmer. Não foi isso, tá vendo? Então, não estou doido. É que eu já tinha lido isso fazia um pouco tempo. E, se eu não me engano, no estudo do Mesmer, de quinta-feira, acho que foi falado também, né?
É que é muita informação, aí o Chico e o Teco... Foi falado, sim, sobre essa questão de imponderabilidade, ponderabilidade. Agora, quando acabou esse estudo, a gente estava meio desnorteado, né? Foi meio pesado. Mas eu realmente, na hora que ele falou, eu entendi que não tinha mais esses conceitos de imponderável e ponderável. Não sei se alguém mais lembra disso. Na hora eu entendi isso, não sei se foi isso que ficou acordado, é realmente meio complexo o assunto, né? Você lembra de alguma coisa, Arthur, Satiro? O Kardec, ele está toda hora tentando utilizar os termos da ciência, a própria espiritualidade faz isso, né? Para ressignificar. Então, agora ele está trazendo aqui uma variante que nós temos dentro do nosso planeta, do mais etéreo, porque dentro do fluido cósmico universal foi manipulado e fizemos o planeta Terra. Dentro do planeta Terra, nós temos uma certa variável, né? Então, se a gente pegar desde a pureza mais simples até o que a gente conhece de mais duro, vamos dizer assim, ele fala dessa imponderabilidade e ponderabilidade no sentido de toque, né? Então, ele vai ressignificando isso para a gente possa ter instrumentos de diálogo, e é muito importante nós sabermos o que nós estamos falando, para que todo mundo, quando falar, todo mundo tenha a mesma simbologia. Porque senão se fala uma coisa, um pensa uma coisa, outro pensa outra, e isso para a ciência, isso é ruim. Então, na ciência espiritual, o Kardec tenta trazer essa ressignificação para que a gente possa realmente, quando nós estivermos falando disso, o que nós estamos falando de fluido, o que nós estamos falando de paz, o que nós estamos falando... Então, é um movimento bem complexo mesmo. Eu percebo, eu também não... É mais ou menos o jeito que eu entendo, né? Mas, cientificamente, para o espiritismo, que ele vai falar mais para frente, olha... Essa percepção, tudo que nós vamos começar a adentrar aqui, é da alçada da parte espiritual, não é a alçada da matéria. E como não é a alçada da matéria, não é a alçada da ciência, conforme a gente compreende. Mas há que fazermos um esforço para construir o estudo da ciência espiritual. E aí você tem que ir ressignificando termos, né? Para que a gente possa, com bases seguras, avançar. Então, eu acho que é esse caminho. Se eu tiver errado também, a gente fala e pode não estar certo também, é como eu estou entendendo. Eu entendi mais ou menos essa questão, que não se misturam as duas coisas, como a gente muitas vezes acreditava, né? Que havia um intercâmbio nesse sentido, né? Da matéria espiritual com a que era física, e de repente o espírito poderia interagir na matéria física, né? E aí isso ficou bem claro que não, né? Acho que esse é um conceito que é importante. É um conceito ultrapassado. Né? Agora a gente já vai ver isso. Na nota. Porque quando o Paulo falou na quinta-feira, ele estava falando daquela ideia da ciência, da questão de átomos. E a ciência coloca que o espaço é limitado, né? E Kardec vai colocar na Gênese, lá no capítulo 6 da uranografia geral, ele fala assim, eu só quero deixar claro que o espaço, né, é infinito. E aí, quando ele coloca usa esse termo da época, né, imponderabilidade, porque eles tinham a ideia de átomos, bolinhas, né, que tinham peso, e daí eles faziam os cálculos e via que tinha uns que eram imponderáveis. Então, eles colocavam, então são átomos sem peso, matéria imponderável. E aí, aqui nesse capítulo, ele vai estar tratando da questão que o Arthur colocou, né? Da tangibilidade, da ponderabilidade. Mas aqui ele está colocando a matéria como fundamentada na teoria do fluido cósmico universal, que tudo são estados de vibração do fluido cósmico universal. Então, a gente vai entender no sentido de vibração, né? Que o espírito modifica a matéria até a tangibilidade pela questão do pensamento, pelo fluido perispiritual que é,
né, o veículo do pensamento do espírito. Segue? Sim. Então, aí ele Essa vai... questão dos fluidos aí, tem uma passagem em Autonomia também, que ele cita a obra de Albert Einstein, né? Aquela evolução da física. Vocês lembram disso, né? Que ele diz ali que o próprio Einstein fala, né? A ideia do calor fluido de um corpo para outro sugere a semelhança da água escoando. Aí ele fala que essa teoria dos fluidos imponderáveis aí, isso aí ficou ultrapassado. Né? O próprio Einstein, no início do século XX, fala isso. Porque quando ele vai usar Exatamente. aquela ideia das forças, né? Coesão, atração, afinidade, isso é a lei aqui, né? Da ciência da matéria. E daí ele vai usar a teoria do fluido cósmico universal para explicar essa parte, né, do fluido psíquico. Vamos? Agora, essa nota aqui que vai explicar o que ele estava comentando antes dos imponderáveis, olha lá. Até para situar, né, no contexto. Para compreender as afirmações de Allan Kardec, é fundamental considerar que havia em seu tempo, na física, a teoria de que a matéria seria constituída por duas classes: a matéria comum, tangível ou ponderável, e matéria imponderável ou átomos representativos da luz, da eletricidade, do calor, etc. São os fluidos luminoso, elétrico, calórico, magnético, né? Seria outro. Os fluidos psíquicos ou espirituais, tema deste capítulo, seriam, então, estados ainda mais sutis do fluido cósmico universal do que desses fluidos imponderáveis, então, aceitos. Parece que a última camada, né, de vibração observável seria a da luz, né, na teoria do Mesmer, né? E acima disso seria o que ele chamou de sexto sentido, né, que seria um estado de vibração de pensamento que não seriam captáveis por nós, assim, pelos nossos sentidos, né? Nossos sentidos físicos, né? Haveria, então, numa sequência de maior para menor sutileza, matéria comum, matéria imponderável e matéria psíquica. Isso na teoria da época, né? O Kardec ele está fazendo, ele estabelece assim um conceito baseado no raciocínio. Então ele tem de traçar, né, nesse caminho e tem que traçar, tem que colocar até um conceito que para ele já estava até meio que ultrapassado, digamos assim, né? Então, não chega a afirmar, mas ele coloca, olha, né, foge um pouco do conceito, né? Mas como era algo da teoria aceita na época, então ele não ia discutir porque não era esse o objetivo no primeiro momento, né? Contrariar a ciência da época, e sim trabalhar com o conhecimento da ciência, utilizar o raciocínio que chegava a essas leis, né, determinadas pela ciência, para aí sim avançar um pouco mais no conhecimento, usando o ensinamento dos espíritos, né? Atualmente, sabemos que a hipótese da substância imponderável é falsa e esses fenômenos são explicados como ondas eletromagnéticas. Transpondo o raciocínio de Kardec para a física moderna, poderíamos concluir que a matéria psíquica ou espiritual estaria acima da luz, do nível de vibração, né? Mas essa hipótese leva a questões e implicações mais complexas no atual paradigma científico, para as quais não temos nesta obra os desenvolvimentos que permitam resolvê-las, né? Não é o objetivo, né? E teria ainda que ter mais bases ainda para poder afirmar, né? Para poder fazer para provar, né? Para fazer todo o desenrolar do raciocínio que deu origem àquela teoria, né? Teria que ser um estudo científico, né? Mesmo, dos moldes científicos, né? E acima dos raios gama, né? Sim. Os raios gamas que está 10 elevado a 19 Hz. Que é um Ou número seja, grande. uma frequência altíssima. Né? E aí, acima disso, já não, teoricamente, mais nada é observável, né? Para você ter uma ideia, a luz visível ela para nos 750 Hz. O raios gama vai a 10 a 19 Hz. Né? Você 10 pega elevado a 19. É uma coisa
faixinha, imaginável, né? De vibração, então a faixinha observável pelos nossos sentidos é bem diminuta, né? É bem pequena, vai de 400 a 750 Hz só. E aí nós temos as outras frequências que são captáveis por instrumentos, né? Nossos de hoje, né? Mas dessa matéria espiritual, não, né? Não é possível. Eu diria ainda, né? Eu diria ainda, mas não é possível, né? Os fluidos psíquicos ou espirituais seriam estados mais sutis do fluido cósmico universal, né? Da maior para a menor sutileza. Então, já está aí um resumo, né? Um resuminho do que foi dito anteriormente lá no outro slide. A matéria comum, tangível, né? Palpável, observável, né? A matéria imponderável da teoria, isso aí, a matéria imponderável, a teoria científica da época do Kardec, já foi derrubada essa teoria, não há, né? Que dizia que o espaço era um imenso vazio e é preenchido por esses átomos que eram bolinhas, né? Tinham peso, mas não, aliás, tinham massa, né? Mas não tinham, não eram sem peso, né? Da imponderável, né? E matéria psíquica, né? Que é a matéria do mundo espiritual que vai ser mais bem tratada aí adiante, né? Vai falar de perispírito, né? Vai falar um monte de coisa assim. Seguimos aí, cadê o homem aí? Ah, obrigado. Cada um desses dois estados... Roberto, meu marido aqui falou que é assim, que não era peso nem massa, era indivisível. A teoria dizia que era indivisível. Eu depois pergunto para ele explicar direito, que ele estuda essas coisas. Ele falou, não é isso não, era indivisível. Eu estou corrigindo. É duro aula em família, viu? Não, lá no início teve essa teoria. Aí ela foi evoluindo, na época de Kardec já evoluiu, e na época de Kardec já entrou a questão do fluido cósmico universal. Só que na época atual, a física moderna, já se evoluiu e se sabe hoje que seriam... Na verdade, se você olhar, Mesmer foi o que chegou mais próximo disso antes de Kardec, mas não era voz corrente, né? Aí, então, eram outras teorias. Então, isso é uma evolução do conhecimento do homem. Então, ele está certo, mas existem outras evoluções disso daí. Na verdade, a teoria da época dizia que esses átomos eram sólidos, né? Mas eram sem peso. Aí não pede para explicar esse sólido sem peso aí, que eu não sei não. É o que eles usavam para explicar, né? O fluido calórico, como é que passava, né? De um corpo para outro, por meio desses átomos imponderáveis, porém sólidos, né? Porque nada poderia passar num ambiente como peguemos assim o exemplo do campo elétrico, campo eletromagnético, né? Para haver uma transição, deveria haver uma ponte, né? Deveria haver um caminho sólido, e esse caminho sólido, na teoria deles, da época, era por meio desses fluidos imponderáveis, né? Hoje, nossa teoria de campo já é bem diferente disso, a transmissão de energia, né? Mas eles ainda não tinham esse conhecimento, então, para explicar o fluido calórico, como é que o calor passa de um corpo para outro, como que o magnetismo passa de um corpo para outro, né? Até o Paulo acho que dá um exemplo de dois ímãs, né? Acabam ficando com o mesmo peso, mas há ali um movimento deles, ou seja, como é que passa esse fluido magnético? A explicação deles era esses átomos sólidos, porém sem peso, né? Porque realmente não havia mudança de peso, né? Viu, Roberto? Além de sólidos imponderáveis, eles também eram indivisíveis, né? Como acho que a Melissa que estava dizendo isso aí, né? A Melissa comentou. Eles não eram apreensíveis, né? Daí o termo imponderáveis, né? Qualquer outro tipo, eles poderiam, de matérias que poderiam observar, né? Poderiam dividir, separar. Os imponderáveis tinham esse nome justamente por essa característica. Não havia como separá-los para estudo, né? Então, eles faziam essa explicação da transmissão do fluido magnético, calórico, elétrico, luminoso,
como é que se transmite a luz? Aí ele, mas como é que é? Não tinha esse conceito ainda de energia, né? Como nós temos hoje também, né? Era a teoria mecanicista, né? Que todas as forças que eram geradas na natureza deviam ser geradas por átomos, né? Só poderiam ser transmitidas de um sólido para o outro, de maneira Isso, a estabelecer um exatamente. que era os imponderáveis, fluidos imponderáveis, né? E aí vale, né, Roberto? Na hora que você lê o livro do Mesmer, lá na segunda parte do Paulo, tem as traduções, né, que ele inseriu no livro. E você vai ver o depoimento do Mesmer, que ele, exatamente, ele sabendo de tudo isso, é que ele, quando ele foi confrontado pela universidade para poder provar o seu experimento, ele refutou. E aí vem um discípulo dele lá e toma o lugar dele para fazer o negócio, porque é o que o Kardec separou aqui, não é da alçada da ciência, não dá para comprovar com o que nós temos. Né? Então o Mesmer já estava esperto, saiu daquela comprovação e o discípulo dele foi fazer tudo aquilo e depois foi refutado e deu no que deu, né? Então, hoje continua a mesma briga, né? Fica a ciência, a medicina... Viu, Arthur? Mas nós temos de colocar um ponto nessa questão aí. Quando o Mesmer vai fazer isso, a ciência ainda não estava solidificada nessa visão materialista. Na época, tinham duas teorias, a teoria dele e a teoria, vamos dizer assim, defendida pelo Lavoisier e pelo Franklin. Era acadêmica, eram né? Duas teorias que estavam lá. E ainda não haviam decidido. O que o Mesmer não concordou é que a teoria dele ia ser julgada justamente pelos antagônicos da teoria dele. Não, porque, perfeito. Veja, na comissão, se você for analisar, a comissão foi formada, mas houve um lá na comissão que deu o aval e disse, não, funciona. Por que, então, ele ele estava naquela comissão? Ele era neutro. Então, ele não estava em uma das duas, ele estava à busca da verdade. Qual é a teoria correta? O que ocorreu do Mesmer é como eu vou aceitar a premissa que eles querem impor de me analisar através da teoria que eu estou descartando. Não tem lógica. E é legal o que você está colocando, né, Conte? Porque é exatamente os mesmos princípios quando você vai analisar hoje, né? Hoje, por mais que você fala do efeito placebo, que até em cirurgia você tem 70% de eficácia, o pessoal está discutindo se o tratamento precoce é válido ou não. Quer dizer, é isso que você está colocando, né? Você não tem a isenção, né, em busca da verdade. Você tem já uma predisposição para um lado, né? Nós temos de analisar o seguinte, quando a gente fala ciência, nós estamos sempre refutando a ciência, interpretando como os vencedores do ponto de vista temporário. Ou seja, aquela ciência que na época do Kardec estava sepultada, que era o positivismo kantiano, que vai ressurgir das cinzas, porque era interessante para um grupo pequeno, porque era uma teoria de domínio, uma teoria exclusivista. E nota, fluidos especiais. Já começa aí, o que é isso? Exclusivismo. Do que uma teoria universalista. Sempre é uma teoria exclusivista que vai preponderar. Por exemplo, a psicanálise. A psicanálise é uma teoria exclusivista? Não é. Mas a partir do momento que o seu criador, vamos dizer assim, o seu descobridor, ele pegou e falou, não existe mais nada além do que eu falei, se tornou exclusivista. O problema é a psicanálise? Não. O problema é o Freud. O problema é a teoria da evolução? Não. O problema é Darwin, que vai pegar e vai sedimentar como se ele fosse o Papa e tudo que não tivesse no que ele escreveu não vale. Esse é o problema. E quando a gente fala dessa coisa de ciência, na época do Mesmer, ele era um cientista, um físico. Nós estamos falando de um físico. E sem falar da parte da espiritualidade, mas ele era metafísico. Ele supunha, como os espiritualistas racionais, que existia um corpo bioplásmico.
Ele supunha que existia coisas que não davam para ser percebidas pelos sentidos físicos. O que ele vai falar? Eu sei que existe, estou trabalhando com essa hipótese, mas eu sei que eu estou agindo através do meu pensamento. Nessas coisas que eu não posso agir, e o pensamento é físico. Eles vão falar que é uma secreção glandular das glândulas? Não. O pensamento é metafísico. Quem vai dizer que o pensamento é físico é a ciência posterior. Começa aí. Ele é um cientista da época, o Mesmer. Só que ele tinha metafísica na época, uma coisa que foi sepultada. O que é metafísica? Aquilo que vai além do físico. E nem Einstein. Einstein ele não trabalhou com o que ele trabalhou nas hipóteses dele com o que ele não via. E ele acertou. Todos os físicos trabalharam com dados utilizando o quê? Não e somente o pensamento e a lógica. Todos eles anteriores. Newton fez isso. Kepler fez isso. E as contas dele, partindo totalmente da teoria, são muito próximas do que a matéria posteriormente comprovou. Os erros são por vírgulas. São ínfimos a diferença. A gente não pode nem colocar como erro. O cara conseguir adivinhar a distância daqui para o Sol no século que eles estavam. Eles erraram por metros. Erraram? Não dá nem para dizer que erraram por metro. Ou em alguns metros. Os mecanismos que eles tinham na época, e eles eram cientistas. O problema é esse, que a gente tem essa visão da faculdade que nós fazemos hoje, do estudo que nós fazemos hoje, que tudo tem que ser explicado pelos sentidos. Mas os sentidos não explicam tudo. A começar pelo pensamento. E o pessoal quer reformar o espiritismo, né? Ele já está ultrapassado. Não é. Quando a gente pega, por exemplo, que estavam falando aí dos fluidos, qual que é o mal aqui no Brasil? O pessoal vai pegar a leitura dos magnetizadores do século XIX e do século XVIII. A maioria deles eram pertencentes a vários ofícios. A maioria não era físico, tem botânico, tem de tudo ali. E querem colocar aquilo que eles descobriram como verdade absoluta. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo o quê? Criando hipótese. Agora o pessoal quer tomar aquelas hipóteses que eles criaram e a falta de palavra que eles tinham para explicar como verdade absoluta. E vão pegar até Hector Duville, que já é século XX agora, se não me engano ele desencarna da década de 20, que é o mais místico de todo, que é totalmente materialista. E o pessoal está publicando o livro deles, olha, é o cara que fechou com chave de ouro a teoria do magnetismo no século XIX. Ele foi pior que os outros, porque ele pegou e já caminhou de um lado dos fluidistas. Quem tá publicando está fazendo os comentários todos fluidistas também, né? Para piorar o negócio. Porque ele acredita. O que acontece aqui? O drama é eu vou publicar aquilo que me satisfaz. A gente vê isso muito no Facebook, né? As pessoas publicam aquilo que vai de encontro ao que eles já pensam. Eles não analisam a visão do outro para ver se o outro pode ter uma razão. Não, as pessoas já têm a ideia feita e falam, vou publicar aquele que concorda com o que eu tenho na cabeça aqui. E vai embora. Isso não vai sair do lugar comum. E o mesmo vai ocorrer com esses magnetizadores que estão agora aí. Num determinado momento, o cara que está iniciando, é interessante. Pelo menos ler, ver tudo aquilo. Depois, se ele for sincero, ele vai querer romper aquilo, que aquilo lá está cerceando ele.
Então, é um movimento que está fadado ao fracasso. Por quê? Porque eles não estão se propondo a aceitarem mudança. Estão engessados no século XIX. E no século XIX, numa visão que ainda não estava estava em discussão. Eles leem como se aquilo já tivesse sido... E eles publicam textos, um antagônico ao outro. Eles publicam os que eram fluidistas e os que não eram. E leem tudo como se fossem fluidistas. Conte, e é bacana essa discussão que você está levantando, porque é nessa película que está na tela aí, né? Nós temos que separar a alçada do mundo visível, que é da ciência, e a alçada do mundo invisível, que é dos fenômenos espirituais. O problema é que quando a gente fala que a alçada do mundo visível é da ciência, a gente tem que ver que ciência que o Kardec estava se referindo. A ciência que quer que tudo seja aprovado os fenômenos materiais. Da matéria. É, isso. Agora tem aquela outra ciência, que era o próprio espiritualismo racional, que era uma ciência, mas que trabalha o quê? Os fenômenos do espírito humano, algo que não é palpável, não é dimensionável, não é nada, mas é uma ciência. É uma ciência psicológica. Termo esse que nós perdemos, ficou lá na vala como se nunca tivesse existido. Até a psicologia pega a raiz da palavra que quer dizer estudo da alma. Vai ver hoje, estudo do comportamento humano. Estudo social das massas. Quer dizer, o indivíduo está perdendo a individualidade até no estudo. Você é tratado como um número. Mas será que não é pelo lado, porque o que impera ainda é o materialismo? Não existe... Veja, hoje certamente é o materialismo que impera. Então... Só que na época não era. Na época ainda estava havendo um embate entre o materialismo, entre o espiritualismo racional e o dogmatismo religioso. Eram três correntes. De repente, o que aconteceu? O dogmatismo religioso percebeu que tinha muito mais semelhança com o dogmatismo materialista. Os dois deram a mão e afundaram a terceira via. Então, o nó está lá. Nós não saímos do século XIX. Todo o nó da nossa cultura está lá no século XIX. Nós temos de voltar atrás e achar a terceira via. A terceira via está lá. Nós temos de voltar atrás e caminhar tudo de novo. E ainda o ego, né? O egoísmo que também é preponderante em tudo. Mas né? O egoísmo está desde quando? Desde o início da civilização. Não desde o início da humanidade, mas desde o início da civilização. Que egoísmo e orgulho vieram com os degredados. Antigamente, o homem que estava aqui, ele seguia os instintos. O instinto é egoísta? Não. O instinto é útil. Ele está querendo se preservar, não é egoísmo. Egoísmo é quando você quer só para você. Então, mas quando eu leio... Além do que você precisa. Eu não sei onde que está aí na Gênese que a gente percebe que nós não temos esse sentido para entender essas questões, porque nos faltam a parte da moral. Então, eu não lembro onde que eu li. Então, é o desenvolvimento moral que vai fazer que nós desenvolvemos esse sentido para entender as coisas espirituais. Sim, mas e a gente está longe disso, né? Mas tanto na Gênesis quanto no Céu e Inferno, é claro. Enquanto a gente não tiver capacidade de raciocínio, ou seja, enquanto a gente não tiver uma inteligência, a gente não desenvolve uma consciência. Posteriormente, quando você desenvolver a consciência, aí você pode mentir para todo mundo, você não vai conseguir mentir para você. Aí vem aquela coisa do egoísmo. Algumas lives aí que a gente ouve aí, que umas besteiras, tipo assim, a gente sabe por que nós estamos tudo reunidos aqui? O Sátiro sabe. Porque nós éramos os degredados. Por isso que nós acreditamos em reencarnação, porque nós éramos tudo de Capera e outros mundos aí. Olha aonde vai o nível
Da falta de conhecimento, de consciência, né? Eu não vou dizer todo, mas 99,9% da gente é daqui. Criou-se aqui, criou a inteligência aqui, o senso moral aqui, o pouco que existe, o pouco da consciência aqui é daqui. Não somos degradados, não somos anjos caídos, nós somos daqui mesmo. Mas essa ideia de, não, eu sou diferente, eu sou é a ideia da Rosa Cruz, agora me fugiu o nome, da maçonaria. Eu era evoluído, mas eu escorreguei. Vou fazer um supletivo para voltar para lá. Da maçonaria, gente, a maçonaria peca por isso. Ela quer criar um grupo privilegiado. Acabou. O egoísmo e o orgulho já está ali. Eu sou a parte. E o mesmo vai ocorrer com qualquer um que queira... não, a verdade está comigo. Não adianta. Não adianta. Logicamente que o Kardec, para chegar a todas essas conclusões aí, a gente está vendo agora que o caminho dele é um caminho de lógica pura. Ele não chegou de um momento para o outro e nem interessava para os espíritos dizer, é assim. A descoberta tinha de ser do homem. Os conhecimentos que o homem já adquiriu, para o homem, os espíritos só vão ali dando umas instruindo, até o homem chegar por si só e falar assim, então é esse? É por aí. Nunca vão falar sempre vão falar, é por aí que vamos encontrar a resposta. Ele nunca vai falar é isso. Eles sempre vão falar, é por aí que nós vamos encontrar a resposta. O conhecimento vai cada vez mais se ampliando. E a responsabilidade sobre o conhecimento também. Eu acho essa parte aí, por exemplo, é impressionante a gente ler o Mesmer, que está antes do Espiritismo, antes do espiritualismo racional, e a gente verificar, e ele já colocava em hipótese aquilo que ele não podia perceber pelos sentidos. E ele fez experiências, sim, experiências para comprovar tudo. Por isso que a gente vê ele mexendo com imã, mexendo com tudo. Ele queria mostrar que não importa o meio, o fenômeno vai se dar da mesma forma. O fenômeno vem do que criou tudo, que é o fluido cósmico universal. Então, você pode usar imã, você pode ter distância, você pode usar o outro, influenciar o outro, para o outro te magnetizar, para o outro magnetizar terceiro. O que acontece? Tudo vem do mesmo princípio. O mesmo princípio, eu digo assim, a veia de comunicação, que é o fluido cósmico universal. É por lá que tudo se comunica. E ele descobriu isso como? Se não dava para ver pelos sentidos. O Barão de Potente vai falar, né? Acima da velocidade da luz. De onde ele tirou isso da obra dele? E tirou. Ali deve ter sido alguma inspiração que veio, né? Dele achar essa palavra. O fenômeno se dá acima da velocidade da luz. Não tinha nem Einstein nascido ainda. E o de Potente coloca na obra dele. Se dá acima da velocidade da luz. Só que as pessoas passam por isso e nem percebem que ele escreveu claramente isso. No curso de Espiritismo em 12. Está lá, acima da velocidade da luz. E aí, como é que fica? Vamos lá, vamos seguir no... Vamos lá. Conte. Por isso que tem hipótese, é quando o cientista não consegue relatar o que é certo ainda. Depois que ele consegue ver, aí vira teoria. Tem a hipótese, depois da hipótese vem a teoria, quando a ciência confirma alguma coisa. Mas a gente não pode esquecer. As teorias, a gente tem que pensar o seguinte, toda teoria, ela pega e tem o seu limite. Isso. E ela vai ser substituída por uma outra que abarca ela e amplia ela. Isso. A ciência é uma aproximação da verdade. Quando você esquece isso, você começa a cometer erro. A ciência não é exata, ela é a aproximação da verdade. Aí você vai descobrindo e vai se aproximando cada vez mais. E aí as teorias podem cair desse caminho. Verdade.
Vamos lá, Roberto. Aliás, vamos escolher o Sérgio. O Sérgio está animado, Roberto. O Sérgio ali, ele vai seguir fazendo a apresentação para a gente aí agora. Vamos lá, Sérgio. Pode ler isso aí? Pelo contato... Se você achar que tem alguma coisa, qualquer pessoa pode comentar também, né? A obrigação não é de quem apresenta, é do grupo. Pode ler? Pode que você fala, poxa? Pode, aqui não precisa de permissão para ler, não. É só começar a ler. Pelo contato incessante, os fenômenos são simultâneos. Vida espiritual, vida corpórea e simultâneo. Fenômenos materiais, ciência, fenômenos espirituais, ciência espírita. Acontece ao mesmo tempo, né? O que é esse F simultâneo aqui, Ju? Fenômeno simultâneo. Fenômeno simultâneo. Falei. Ok? Acho que aí a gente... O que acontece? A vida espiritual e a vida corporal, elas são simultâneas, né? É isso? Isso. E aí ela tem essa interface, né, com os fenômenos materiais, que é a ciência, e os fenômenos espirituais com a ciência espírita. Isso. Então, tudo se interliga. E acontece ao mesmo tempo. A partir do momento que acreditamos na vida espiritual, né, para o corpo se manifestar, ele precisa do espírito. E aí tudo tem essa interligação, né? É isso? Sim. É isso aí. Vamos lá? Eu continuo lendo? É o senhor. O homem, no estado de encarnação, só pode ter a percepção dos fenômenos físicos que se ligam à vida corpórea. Os que são do domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. 158. Nota: a denominação de fenômenos psíquicos representa mais exatamente o que se pensa do fenômeno espiritual, atentando ao fato de que esses fenômenos representam as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, os fluidos perispirituais que são inseparáveis da alma. Essa qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais, regidos por suas leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem os admitir a título de milagre. Nota de Allan Kardec. Interessante, né, essa nota, né, de Kardec. Ou seja, ele traz para perto da gente a natureza e engloba mais do que a parte material na natureza, né? Exato. Ou seja, as leis da natureza não são somente a parte material. Percebe isso? Elas também são as leis do espírito. Também são fatos naturais. Para dar um exemplo para vocês, alguém saberia dar um exemplo do que seria uma lei natural, do que está ligada à lei, como se diz, espiritual, essa parte espiritual? Nossa. Uma lei natural, por O exemplo... que estaria ligado a isso? Que não é do mundo material, que é ligado ao espírito. Tá bom, vamos facilitar. Está na teoria moral autônoma. Sofrimento. À vontade. Hein? Fala. Fala, Rodrigo. Sofrimento Sofrimento. Muito bom. Inerente a... Essa é a minha lei predileta. Essa é a minha lei predileta, que é a que mais dói nas pessoas quando eu cito. Eu gosto de citar muito ela. Né? Ou seja, onde há imperfeição, há sofrimento. Então, o seu sofrimento vem da sua imperfeição. Isso é uma lei. Isso não é uma argumentação. Ah, eu estou sofrendo. Meu filho,
tem alguma imperfeição em você que te faz sofrer. Te liga aí. Né, a harmonia das leis naturais, né? Quando você volta a se harmonizar com as leis naturais, você volta a ter uma felicidade. Né? Pensamento, imaginação, as faculdades da alma, né? Razão, a própria razão, a vontade, a imaginação. E essa que é a minha predileta, né? Que é a do sofrimento. É para eu nunca esquecer que toda vez que eu sofro, sou eu que ocasiono sofrimento. Não tem outro jeito. Eita, nós. Então, faz parte. Entendem? Essas são as leis ligadas ao mundo espiritual, que estão na teoria moral autônoma. Não, como toda lei divina, não dá para derrogar elas. Não dá para você dizer que elas podem ser enganadas. Não tem jeito. Você não vai. Você sabe que não está. Você pode até aparentar para os outros, né? Mas você lá dentro sabe o que está acontecendo. Você não consegue se enganar, né? Ok? Só para situar vocês um pouco mais aí nessas leis. Vamos em frente. Porque aqui o que ele está falando é o link na nota de Kardec, é o link com o capítulo passado, onde ele coloca que os espíritos são forças da natureza que atuam em conjunção com a matéria, né? E os fenômenos que dele resultam são naturais, porque estão, né, sujeitos às leis. Então, são fenômenos psíquicos, o que ele está colocando aí, porque é o psiquismo do espírito que está atuando, né? Isso. Bem lembrado, Ju. Não. Vocês estão como eu, esperando o Sérgio? É eu que não, filho? Sim, o senhor continua até que alguém se candidate aí. Não, nem começou a trabalhar, já quer parar? É isso aí, é isso que eu digo, rapaz. É isso que eu arrumo para estudante aqui no Espiritismo para Todos. Fazer o quê, né? Vamos lá. No estado de eterização, o fluido cósmico é uniforme. Sem deixar de ser étero, passa por modificações também variáveis em seu gênero e mais numerosas, talvez, que do estado de matéria, não dá para ver ali, tangível, tá, as câmeras estão pegando ali. O que é esse numerosa aqui, Ju, que você sublinhou aqui? Ela que fez a apresentação. O que é? Você sublinhou por quê? Porque essa eu não peguei. Ela também não pegou, ela esqueceu também. Não, é porque tem uma variedade, né? Não é sempre uniforme, existem variáveis do fluido cósmico universal, né? Então, às vezes a gente não consegue, conforme a gente está pensando ali, né? Matéria ponderável, imponderável, então fica muito como se fosse dois extremos, né? A matéria tangível e a não observável. Então, aqui ele tá colocando que existem, né, numerosas variedades. Perfeito. É nesse sentido. Essas modificações constituem diferentes fluidos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotadas de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Tudo sendo relativo, esses fluidos têm, para os espíritos que são também fluídicos, uma aparência tão material com a dos objetos tangíveis para os encarnados. Eles os elaboram e combinam para produzir determinados efeitos. Lá como aqui, só é dado aos espíritos mais esclarecidos compreender o papel dos elementos constitutivos de seu mundo. E por que Kardec coloca aqui que os espíritos são também fluídicos? Esse é um ponto importante para a gente entender o capítulo. Nós somos feitos pela mesma matéria, da mesma matéria de todo o universo. Fluido cósmico universal. Nós não somos uma matéria diferente. Não, Sátiro. Nosso corpo, sim, nós não. Perispírito, né?
Ah, tá. Mas o perispírito desculpa, isso, perispírito. Tá certo. Né? Tá certo, o perispírito. É por isso que a gente consegue, como espírito, atuar sobre o perispírito e atuar sobre o restante. Dessa forma. E por isso que ele fala, né, esse ponto que a Juliana tocou, que tudo vai ser a chave, porque como o nosso perispírito é semelhante, é onde a gente vai conseguir atuar, né? Então, essa é a relação, né? Todos os fenômenos eles vão partir desse princípio que ela sublinhou aí, né? É isso, acho que é isso, né? Isso. Porque é importante a gente, né, pensar na questão da separação, né? Espírito, perispírito, corpo, e como que ocorre o fenômeno, né? É o espírito que atua diretamente no corpo, enfim, tudo isso a gente vai aprofundar. O Arthur só comendo e fazendo nós passar vontade. Ah, pois é. Não, ele nem oferece. É que eu fiz um pão de queijo aqui, eu desci lá embaixo para pegar. Agora me deu vontade de comer pão de queijo com café, uai. Agora você judiou, hein, Arthur? Poxa! Para lascar com nós! Vamos lá, então. Depois do pão de queijo que não vai vir do Não adianta fechar a câmera agora, Arthur, para deixar aberta. Já lascou mesmo, pode deixar aberta. É bem isso. Nós já sabemos o que você está fazendo, viu? Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam a nossos instrumentos de análise e à percepção de nossos sentidos feitos para a matéria tangível e não para etérea. Entre esses fluidos, alguns estão intimamente ligados à vida corpórea e pertencem à vida terrestre. Na falta de uma percepção direta, pode-se observar os seus efeitos. Esse estudo é essencial, porque é a chave de fenômenos inexplicáveis somente pelas leis da matéria. Porque ele vai estudar, né, a questão da individualidade, estudando, né, os fenômenos, os efeitos. Não vai estudar diretamente o espírito. Né? Então, aqui essa observação é importante, né? Que a gente não consegue fazer uma observação direta. Né? Tanto que no espiritualismo, eles vão estudar fatos do espírito humano, né? Uma alma usando um corpo. E aí o Kardec vai poder, né, pelo método da psicologia experimental, estudar diretamente a individualidade da alma que sobrevive ao corpo, né, através das comunicações mediúnicas. Esse item 4 no comecinho fala também, é bem interessante, fala que os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos, tal. E pertencem a um meio tão diferente do nosso que dele só podemos fazer uma ideia por comparação. Então, a gente pode também imaginar por que lá no mundo espiritual tudo é pensamento, né? E os espíritos conseguem moldar ali, digamos, esses fluidos que fogem ao nosso entendimento, digamos assim, por causa da falta de elemento de comparação aqui com o nosso mundo físico. Como é que esses espíritos conseguem moldar esse fluido espiritual no mundo espiritual, né? E aí a gente vê as descrições nesses romances espíritas de cidades, né? Formadas, criadas. Ali o de sólido ali é o pensamento dos espíritos que construíram essas cidades, né? Moldando pelo pensamento, né? Essa edificação, né? Essa construção, né? E moldando esse fluido que representa esse espaço físico. Aí por isso o pessoal fala, colônia espiritual, né? Dá a impressão que é algo físico, algo palpável, assim, tangível como nós aqui vemos aqui na Terra. Então o elemento de comparação que é feito é justamente esse, né? Um edifício, uma colônia, uma cidade que é feita aos moldes aqui da Terra. Na verdade, são espíritos que usam a referência aqui do nosso planeta, né? Da época em que viveram, das construções que eles habitavam aqui, eles fazem essa projeção no mundo espiritual. E pelo pensamento, eles conseguem moldar esse fluido, né? Como diz aqui,
um fluido que não temos ideia, e só por uma comparação também imperfeita, né? Até o Kardec diz aqui no final, como aquelas pelas quais um cego de nascença procura fazer uma ideia de teoria de cores. Então, é uma coisa muito absurda mesmo, que nós não conseguimos conceber como que funciona esse processo de Ele construção. vai trabalhar isso na Revista Espírita com o tema Criações Fluídicas. E tem um estudo de caso, né, que a gente vai da Revista Espírita que tá aí. Porque se a gente pensar, né, eu sou aquilo que eu penso e eu estou onde está o meu pensamento. Então, eu pensei, eu criei aquilo. E a própria psicologia hoje, né, ela vai estudar a questão do pensamento, não só um pensamento no sentido de eu penso, mas no sentido de eu criar imagens e visualizar aquela cena que eu criei na minha mente. Então, é muito próximo, né, do que a gente, Kardec vai trabalhar com a questão das criações fluídicas. Eu pensei, criei. Daí o Brau, daí as colônias espirituais, daí tanta coisa que a gente lê nos romances, né? Na verdade, aquilo lá não é uma invenção, aquilo lá é ilusão, né? É um pensamento daquele espírito que está reportando ali aquele romance, né? Que está servindo para contar a história, né, por meio de um médium, né? Não seja uma falsidade, mas é uma ilusão criada pelo próprio pensamento do espírito, né? Então, o espírito mais, digamos, carregado negativamente, o que ele vai projetar de pensamento é um local tenebroso, escuro, né? Como a descrição é que nós lemos de umbral, né? Por exemplo. Então, não é um local físico, é a projeção do pensamento daquele espírito ou daqueles grupos de espíritos, né? Porque aí já vem aí já vamos partir para outro assunto, que é a sintonia dos espíritos, né? Que eles acabam se juntando pelos próprios pensamentos que eles emitem, né? Pelos conceitos, não é isso? Por isso a gente não encontra um espírito assim muito pouco evoluído do lado de um espírito bem evoluído, né? E aí também entra o aspecto da sintonia, né? E aí já vai entrar em outro aspecto também da densidade do perispírito, é melhor passar. Vai pular aí que eu estou contando os spoilers aí, né? Já falei um ou outro. Mas é bem interessante essa questão, que depois a gente vai interligando os pontos e a gente vai descobrindo assim que o raciocínio é fantástico, né? O raciocínio utilizado aí para chegar a essas conclusões, né? E então você acaba, digamos assim, entre aspas, dominando, né? Bem entre aspas, dominando o assunto, mas é porque nós conseguimos fazer essas interligações a partir do momento que nós descobrimos a origem de cada uma delas, de cada uma dessas informações, como elas se processam, né? Então, deixamos de estudar individualmente, por exemplo, as propriedades do perispírito e passamos a utilizar esse conhecimento nos diversos exemplos que nós, como falei até anteriormente, lemos no nosso dia a dia em romances espíritas, por exemplo, ou comunicações mediúnicas de espíritos em reuniões mediúnicas, né? Então, nada ali é invenção do espírito, na verdade é a projeção do pensamento deles, né? Roberto, você lê romance espírita? Nossa! Olha, eu vou contar para você que eu já li alguns, mas eu preciso conhecer como funciona também o outro lado da questão para poder me balizar nos meus argumentos, né? Senão eu só fico falando, o Kardec não falou isso, mas vem cá, mas e o Vale dos Suicidas, como é que funciona aquilo lá? Porque ele é divulgador contratado do nosso lar, entendeu? Mas eu já li alguns. Ele vai usando um argumento, daqui a pouco ele te vende um lote lá. Agora você paga aqui em vida para ele. Não, já comprei. E aí ele te entrega para você lá. Tu não confia no teu amigo? Os bolos fora, então eu comprei 3 lotes com ele lá já, que eu comprei 3 lotes. Um junto do outro, que é fazer uma casa bem grande, entendeu? Do lado dele. Não, mas brincando, assim, eu já li alguns. Quem aqui nunca leu a coleção Nosso Lar? Vai, levanta a mão aí. Quem nunca leu nenhum livro do André Luiz, vai.
Você nunca leu, Eu gostei que o Roberto está sendo sincero, vai. Eu também entro no grupo da doutrina Não, eu dos acho romances. eu acho que o que ele falou é legal, porque é o seguinte, seja questionando ou não, tem algumas coisas que são aplicáveis, que você tem que desenvolver o raciocínio para trazer uma teoria para algo palpável, algo do seu dia a dia, algo que você imagina que pode acontecer. Se você não fugir para os lados fantasiosos, ótimo, mas a gente tem que fazer essa aplicação no dia a dia da gente. Eu sou a favor disso, procurar trazer para aplicação. No caminho você encontra alguns obstáculos, né? Dá umas topadas, arrebenta o dedão, aí você vai indo. Dia a dia, mas se você não faz, você não vai compreender isso. Você não vai compreender como é que se impacta você. Entendeu? Nós, como indivíduos, somos impactados como? Por essa lei divina que não é material. A material a gente sabe, estudou lá no colégio. E o que não é material, o que é espiritual? Como é que a gente é impactado? A gente gosta muito de falar disso, mas não para pensar. Então, no nosso dia a dia, por exemplo, chega alguém e fala assim, você já leu esse livro, O Abismo? Alguém já leu o livro O Abismo? Não. Deixa de ser um romance, né? Não, eu li porque eu fui obrigada. Eu fui obrigada. Dentro do trabalho era obrigatório ler o livro. E com a coleção Nosso Lar, basicamente, tirando o Nosso Lar, que é o primeiro livro, né, que o pessoal já pede para você ler no Centro Espírita, mas se bem que não foi comigo que aconteceu. Mas né? não é a coleção Nosso Lar, é a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Isso, A Vida no Mundo Espiritual. Você leu mal, hein? Tem ler tudo de novo. Não, mas pelo amor de Deus, já... Às vezes a pessoa pergunta assim, você leu O Abismo? Eu nunca li. Não, mas uma coisa aí que o pessoal falou assim, gente, existem romances espíritas. Não, existem. O Kardec, ele citou um na Revista Espírita. Ixi. E aí? Ignorado Amor, do Théophile Gautier. Ele considera o primeiro romance espírita. O Ignorado Amor. Obrigada. Théophile Gautier, que era um escritor da época. O problema é que a gente confunde livro mediúnico com romance espírita. Não, a gente mistura um romance... Fosse conceito. Um romance que pode ser bem escrito e começa a tirar dali conceitos definitivos do espiritismo, segundo existem André Luiz. Que você pode considerar espíritas. Entendeu? Existem romances que você pode considerar espíritas, que são aqueles romances, vamos dizer assim, que não vão contrariar as obras. As obras, isso mesmo. Então, existem. Então, por exemplo, eu não li o Ignorado Amor do Théophile Gautier, mas eu sei que é um citado pelo Kardec, que ele fala, pode ser considerado o primeiro romance espírita. Temos que arrumar ele. Por exemplo, eu gosto dos livros da Vera Krijanovskaya, porque ela nunca colocou romance espírita. Ela põe lá, romance mediúnico. Tá bom. Passa o nome depois, Conde. Depois me passa o nome por escrito, que eu vamos atrás disso aí. Quem sabe a gente acha em algum lugar aí. Não, o Théophile Gautier tem editado no Brasil. Tem? Tem. Opa, então melhor ainda. Tem sim, acha no sebo. Eu não sei se está em... Mas tá. E acha por um preço barato, viu? Não acha caro, não. Sebo é bom. E só para finalizar aí, já que eu já tumultuei tudo aí, eu acho interessante até, porque você vai testando a quantas anda o seu conhecimento da doutrina, né? Fazendo a leitura desses livros. Será que o Abismo, mas como assim? É do Ranieri, né? Acho que tem um outro também que ele fala dos espíritos do mar, alguma coisa assim, não lembro, esse não li. Mas ele faz esse comentário, esse Abismo caiu na minha mão, eu li por curiosidade e comecei a me assustar. Eu falei, tô bom no conhecimento, né? Posso melhorar um pouco mais ainda, muito mais, só que eu já estou bem, né? Porque ele considerar aquilo um livro espírita, doutrinário, como me foi apresentado, eu falei, nossa, só se for de exemplo de o que não é doutrina, né? Mas muita gente lê, e no Centro Espírita muita gente lê e se maravilha com aquilo, né? Então, por exemplo, um exemplo assim... Pior não é se maravilhar, né? É tornar que isso daí é uma verdade absoluta, né? Vai dizer que é verdade. Problemas. Vai dizer que é
verdadeiro. Aí não, aí já fala, é assim, ó, gente, morreu, vai pro abismo, já não é mais umbral. E assim, Aí já criou outro conceito aí. E um outro treino no nosso dia a dia são essas mensagens ditas mediúnicas, espirituais, mandando fazer um monte de coisa para receber a vacina espiritual, né? Uma última que circulou foi essa da vacina, né? Tinha um horário, tinha que estender o braço. Essa daí foi demais, da vacina, nossa, da vacina é dose. A gente vai ver nosso nível de conhecimento. Ó, tem muita. Quem que me passou foi espírita, e tem grupo espírita que, quando leu a mensagem, fez até aquela sinalzinho assim de: olha, graças a Deus temos assim uma mensagem espiritual que vai nos salvar, né? Coisa do gênero. Então, todo mundo fez essa mãozinha e ninguém questiona nada, é incrível, né? Dá um certo medo de ser espírita nessa hora, você fala, ai meu Deus. Não, mas assim, a gente faz a leitura e vai analisando o nosso conhecimento. Pô, será que isso é verdade? Uma coisa que caiu na Terra foi, por exemplo, reencarnação compulsória. Uma coisa que não faz muito tempo atrás aí eu imaginava que fosse que era uma verdade, uma Você já achava, Roberto, que a tua reencarnação era compulsória, né? Falou, ai, eu só estou aqui porque mandaram. Mandaram, eu vim, mas eu não queria. Eu não estava afim. Vamos voltar para o tema aqui. Vamos voltar para o tema que já está elucubrando. Vamos voltar para a aula, gente. Todo mundo. Ele mandou falar, agora não aguenta. Ah, pois é, o problema é esse. Tem que controlar um pouco isso. Mas está ótimo. Você não tem? Não. Essa participação é importante. Vamos seguir mais um pouquinho adiante, está acabando aqui o nosso tempo. Pode ir? Toca a ficha. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, do qual nada nos pode dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre estes dois extremos existem inumeráveis transformações. Os fluidos mais próximos da matéria, que por consequência são os menos puros, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual terrestre. Volta um pouquinho aí. O quinto, né? Eu tava pensando aqui esse último parágrafo aqui, né? Os fluidos mais próximos da matéria, que por consequência são menos puros, compõem o que pode chamar a atmosfera espiritual terrestre. E aí, na nossa leitura, às vezes, como estava dizendo aí, a gente faz uma confusão, quer dizer, Kardec está só falando que tem uma evolução. E aqui, a coisa um pouco mais densa, mais próximo da nossa atmosfera, é menos puro no sentido de referência do fluido universal. Isso não significa que nós somos, por conta de estarmos aqui, que nós somos maus, que nós estamos por queda, né? Trazendo toda uma teoria perversa, no sentido de menos puro com maldade, sendo que mas por que não é isso? Porque, assim, se nós partimos de simples e ignorante, tá? E nós estamos num processo de evolução, por que nós aqui, todos nós, porque nós estando numa escala de fluido universal menos puro, por que nós temos que ser mal? Por que nós temos que ser inclinados ao erro? Por que nós temos que ser perverso? Essa confusão, eu vejo assim, uma coisa é que nós estamos em evolução, atingimos um pouquinho de grau de inteligência, e isso não significa que a grande maioria aqui está empedernido no mal, porque a gente lê a impureza como imperfeição. Essa imperfeição, ela não é desenvolvida nesse sentido que eu tô. Por isso que eu pedi para voltar, para a gente provocar a discussão. A matéria não nos traz a imperfeição, digamos assim. Isso. Somos nós que desenvolvemos a imperfeição ou não, né? O que deveria ser aí na tradução correta, ficaria melhor para dar o sentido da nossa língua e para sair desse campo do hipotético, era a colocação e consequências nos mais materiais.
os mais compactos, nesse sentido, que é mais sujeito aos sentidos. Porque senão no próximo slide ele vai concluir isso. No próximo slide ele vai falar isso, sobre os graus de sutileza. Porque isso é importante para a gente poder analisar, né, o que vai vir neste capítulo e no próximo, a questão de espíritos superiores poderem estar aqui, né, encarnados no nosso planeta. Então, isso que o Arthur falou é importante, né, da gente não entender a questão do fluido com a questão material como uma questão má, né, associado a aqui só tem espírito mal, porque essa às vezes é uma mensagem subliminar que a gente aprende, né, no estudo em alguns centros, mas que dentro dessa mensagem subliminar tem a ideia rustanguista, de que todos os espíritos que estão aqui são espíritos que estão aqui em expiação, quando, na verdade, a maioria de nós está dentro do nosso processo evolutivo, né? E são poucos que desenvolveram a imperfeição no sentido de ter o pleno entendimento e usar aquilo para o mal, né? Para ter Ju, poder. Mas o Kardec não coloca lá no livro dos Espíritos a classificação dos mundos? Sim. E nós estamos, né, no planeta de prova e expiação, né? E aí, que eu entendo que nós temos esse, sei lá, propensos a atitudes não boas, vai, né? Não, é o contrário, Não, o contrário. Você tá porque tem espíritos que estão em prova e tem espíritos que estão em expiação. Mas aí, quando ele compara o nosso processo reencarnatório na Gênese, ele vai colocar que é igual uma escola. A Terra Sim. é uma espécie de escola de aplicação. Sim. E quando você compara, né, ele traz a questão de um escolar, a maioria dentro de uma sala de aula, a maioria dentro do planeta Terra, acompanha o grau evolutivo do planeta. Sim. Alguns espíritos, alguns escolares, por uma escolha própria, que ao invés de estudarem, evoluírem, passarem de ano com a turma, reprovam por uma escolha dele mesmo. Sim. Então, esses espíritos são os que estão em expiação aqui. Mas a maioria não. Ô, Juliana, talvez... eu não digo assim, a questão da maioria, porque aí eu não sei estatisticamente como é que faz isso. Mas a questão... voltar lá quando foi o Arthur, então, né, falou. Deixa eu tentar te explicar. Existe uma diferença. A escala espírita, ela foi... Se você pegar a história dela, né, quando Kardec insere, ele insere no Estudos e Manifestações, não sei se o título é esse, Estudo e Manifestações Espíritas, que é 1 ano depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, onde ele coloca a escala espírita, porque ele estava identificando a perversidade e a sagacidade dos espíritos. Nessa primeira escala espírita, ele coloca 9 escalas. Quando ele solta o Livro dos Médiuns, mais para frente, aí ele vai soltar 10 escalas. Então, isso é uma confusão, porque ser inferior, né, você ser inferior é uma coisa, os animais são os nossos inferiores. Ser imperfeito é outra coisa. Então, se nós admitirmos que Deus criou alguma coisa imperfeita, nós já estamos revelando num dos primeiros caracteres da doutrina espírita, que é o capítulo 1 desse livro. Então, é justamente isso, por isso que eu quis voltar, porque aqui em Jabuticabal existe uma confusão, que eles fazem um sacramento à escala espírita para validar que todos que estão aqui são imperfeitos. Tá, não, todos não. Então, é nesse sentido, escala progressiva. Essa desembrólio, porque você conversar com o espírito, você só conversa com quem já desenvolveu inteligência e também desenvolveu maldade ou bondade. Você não conversa com o espírito que não aprendeu a raciocinar. Tá bem no comecinho.
Então, aí você tem uma escala. Tanto é que a escala do ignorante, ele não é o último na escala, acho que ele é o 6º ou 7º. Então, nós precisamos desembaralhar o que é imperfeito e o que é ignorante, né? E o que é inferior. Então, são coisas, né? Por isso que eu quis trazer essa polêmica aí. Não, e você conecta, aí você começa a bagunça, né? Você começa a conectar o grau seu com bondade ou com maldade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma evolução natural que todos vamos ter. Entendeu? E tanto é, né, Satiro, que é tão profundo que nós estamos falando. Se você pegar a conversa com o padre, o que o Espiritismo pede é o arrependimento e o retorno sincero ao bem. Nós já estamos no bem. Nós já estamos. O mais inferior, que segue o instinto, ele não erra. Nós só vamos começar a errar quando a gente usa do experimento daquela coisa, a gente se identifica com aquilo e quer aquilo só para nós. Aí nós começamos voluntariamente um movimento no mal. Então, o arrependimento é um retorno sincero ao bem, que é a propósito do Espiritismo. Isso que é bonito. Nós já estamos no bem. Voluntariamente, eu quis a droga, quis roubar o Satiro, sei lá, quis prejudicar a Juliana. Um desejo que eu construí. Aí eu construí uma imperfeição. E não é uma coisa externa, é uma coisa interna, né? Então, acho que é bem profundo. Às vezes, tem uma frase aí que se constrói toda uma teoria filosófica em cima de um conceito equivocado. Não, e aí você vai chegar naquele ponto de que o dia que você for um espírito puro como Cristo, você será bom e o Cristo vai lhe ajudar a chegar lá. E você começa a separar o Cristo de você. Não, Jesus é exatamente igual a gente, num certo momento da vida espiritual dele. A gente só não chegou no estágio dele. Por quê? Porque ele é melhor? Não, porque ele existe há mais tempo que a gente. É só isso, mais nada. Aí você começa a desmistificar muita coisa que tem, entendeu? Então, esses conceitos são importantes por isso. Por isso que a gente está aqui atrás, entendeu? Você vê que o fluido não é meramente uma questão do passe, é uma questão para a gente entender do que a gente é feito, como é que a gente vive, o que é. Porque isso começa a desmontar tudo isso que a gente está falando. Então, foi muito boa a colocação. Ô, Satiro, já que já está acabando, mas só para aproveitar... Acho que vamos só fazer a parte seguinte para concluir a ideia. Peraí, amigo. Dentro disso que a Vânia trouxe, o Arthur colocou, né? Quando a gente vai estudar o espiritualismo racional, eles vão colocar que o progresso da razão humana é o que nos ensina cada dia a conhecer melhor a diferença entre o bem e o mal, né? É só pelo uso da razão, que é uma faculdade. E depois, quando ele vai trabalhar a questão do arrependimento, né? Ele vai colocar que o arrependimento é como o remorso, né? Um sofrimento que nasce da má ação, mas junta-se, né, o pesar por eu tê-la realizado e o desejo de não mais realizar. Olha que profundo que o Paul Janet fala. E o arrependimento é uma tristeza da alma, né? O remorso se torna uma tortura, uma angústia para o espírito, para a alma. E o arrependimento já é quase uma virtude. Olha o que ele coloca. Quando aquele espírito começa a ter essa tristeza, essas sensações na alma, já é quase uma virtude. E o remorso se torna para ele um castigo. Mas um conduz ao outro. E aquele que não tem remorso não pode se arrepender, que é o que o Arthur colocou, né? O retorno ao bem. Porque você já se arrependeu, né? Você já teve todo esse processo. E a reparação, né? Então, a reparação é um retorno ao bem. Quando você retorna ao bem, você já está reparando não ao outro, porque a gente tem essa ideia de reparação como pagamento. Assim, eu tenho que pagar para o outro na mesma moeda do que eu fiz. Sim, e aí a gente se relaciona com castigo, novamente. Né? Não, como uma coisa imposta, coerciva. Quando a pessoa vem até te pedir desculpa e você nem se ofendeu. Né? Então...
Acho muito legal isso, que assim, tem que colocar essas questões, é para isso que a gente está estudando aqui, para quando uma questão dessa vier, trazer à tona. E você acha assim, isso é uma bobagemzinha, não é uma bobagem. Não. Isso é um fiozinho que está lá implantado, se você não puxar, ele vai atrapalhar você num monte de pensamentos, de entendimentos, de conceitos que vem para frente. Vai atrapalhar, entendeu? Então, a gente tem que começar a desmontar isso da maneira que cada um de nós conseguir. O conhecimento dos princípios tem que estar bem sedimentado aqui para não se perder lá na frente, né? E uma das coisas aqui, ó, voltando aqui à frase, deixa eu botar em discussão aqui de novo, botando a frase aqui, no meu entendimento, isso daqui, os fluidos que estão mais próximos, né, da matéria são os menos puros, mas é em relação ao fluido cósmico universal. Esse é o meu entendimento. Isso. É só essa relação. É só essa diferença, porque como o espírito atua no fluido cósmico universal, então ele vai criar ali as coisas do pensamento dele. Então está bem mais longe, bem distante do que é a pureza. Talvez a gente possa fazer, eu não sei, mas pensando livremente aqui, é dizer o seguinte, é mais fácil para o espírito, para nós, aprender lidando com a matéria, que é essa parte mais suja, mais condensada, entre aspas, do que a gente aprender a lidar com as leis espirituais completamente. Existe um aprendizado aí que vem com a nossa evolução. Eu acho que isso é mais justo de falar. Mas evolução não quer dizer que você está indo para o bem. Este é um erro que colocaram nas religiões todas e que nós não falamos isso. Ou falamos por causa do cristianismo. Nós colocamos... Mas, Sátiro, mesmo agora, a gente volta e meia, escorrega. Você mesmo agora falou sujo, porque a gente está habituado com aquela coisa que a gente mas eu estou usando por milênios. É o termo que as pessoas falam, entendeu? Mas é grosseiro, né? É grosseiro. É material. O que ele fala aqui foi o que o Conde mesmo falou. É mais condensado, seria mais grosseiro, não? Não, grosseiro não, porque não é uma coisa mais pesada é grosseira, mais densa é grosseira, porque está falando de densidade aqui. A palavra certa seria mais denso, né? É uma energia mais densificada. Justamente. A outra é muito mais sutil, né? E se você começar a mudar a palavra, se a gente começa, vocês percebem que a forma que você passa o conceito muda completamente. Entendeu? Então, a gente tem que... Tem tudo a ver com vibração, né? Então, se a gente analisar aqui com as leis da física, né, se você vibra numa frequência menor, você condensou mais. Se você vibra numa frequência muito alta, você está mais sutil. E não precisa de celular. Exatamente. Tá? Então, acho que hoje a gente evoluiu bastante. Bom, a gente pode parar aqui, amigo. Porque ele vai desenvolver a ideia. Daqui para frente, ele vai desenvolver a ideia. Então, assim, vocês veem que não precisa estudar o capítulo todo. Dá uma lida para frente, vai observando, prepara o material, que a gente produz muito mais com essa interação, entendeu? Com as dúvidas, com essas dúvidas. A gente procura atender vocês com a apresentação que tire as dúvidas de vocês, mas não é o melhor caminho. O melhor caminho é que vocês tragam as dúvidas de vocês. Falam assim, olha, isso aqui eu li, mas não entendi direito. Isso aqui eu li, mas tal palavra está confusa. Isso aqui é aquele negócio. Para isso, tem que, se vocês prepararem, porque aí vocês tomam posse do conhecimento para vocês. Entendeu? Porque às vezes tem coisa que eu já sei, mas vocês não sabem. E vice-versa. Tem coisas que vocês não sabem e eu não sei. Todo mundo está nesse mesmo item. Foi bem legal aí. E o último aviso é o seguinte, vamos fazer uma oração de encerramento aqui, um pedido especial aí para o Arthur, afinal de contas ele está partindo para os 7 umbrais, agora nesse momento, depois de um comentário infeliz que ele fez aí, ele estará partindo para os 7 umbrais, entendeu? Absurdo ele querer me roubar isso aí, mas tudo bem. Vai ser a última vez que ele tenta isso nessa encarnação. Ele está indo, só na próxima ele vai ter uma chance dessa. Então, quem fizer a oração, por favor, inclua o Arthur nas orações aí de vocês. Né? Vamos lá, quem vai fazer a oração de fechamento aí? Encerramento. Eu vou escolher o voluntário, é bom se voluntariar, é mais fácil, dói menos.
Meu Deus, todo mundo desafiando, né? Tudo bem. É o seu Rony mesmo que vai fazer hoje. Pronto, gostei do seu Rony. O seu Rony faz umas orações muito bonitas. Não esquece de incluir o Arthur, seu Rony. Tenta salvar o seu amigo com algumas orações. Muito bem. Vamos lá, então. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de termos nos reunido nesta tarde de hoje, e também a espiritualidade amiga que estiveram nos acompanhando nesse estudo. Encerrando assim essa nossa reunião, sentindo-nos gratificados por podermos contar com irmãos capacitados que nos passam ensinamentos tão importantes que nos levam a uma reflexão e a mudança de atitudes. Que fluidos positivos tenham tomado a nossa mente nessa tarde de hoje e possamos assim continuar nos esforçando para continuar no caminho da prática do bem e em busca da nossa perfeição espiritual. Que Deus e toda a espiritualidade abençoe a todos, e principalmente o Sr. Conde, que eu admiro muito, a sua inteligência, as suas colocações, e tenho aprendido muito com ele. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Assim seja.